Vamos ver o que a Ceci Bragança pergunta aí. Quais elementos de surpresa não são clichês hoje em dia? E como faço um personagem que só dá mancada virar um tipo de vilão sem o leitor querer tacar o livro pela janela com a virada? Ceci, é o que eu estava dizendo, tá? Você pega o clichê e aí você diz para onde ele levaria você, se você seguisse ele. Então, digamos, o clichê do herói. O herói faria isso porque ele é todo bonzinho, ele quer salvar, ou sei lá o que, ou sei lá o que lá. Aí você diz, esse seria o clichê? Então eu vou virar. Então eu vou fazer o herói não fazer isso. Eu vou fazer o herói fazer algo diferente, ou seja, você leva o clichê para outro lugar do que seria o esperado. Então, você evita que você vá pelo aquele caminho já traçado que os leitores já sabem para onde leva. Um personagem que faz coisas desagradáveis, na mancada, virar um vilão, você simplesmente faz ele ser consistente, né? Então você explica, deixa o leitor entender por que é que ele faz as coisas. Que essa é uma das coisas que a gente estava comentando, né? Os anti-heróis e tal. Por que eles... como é que eles são interessantes? É quando eles fazem as coisas por uma razão. Eles tomam as piores decisões, eles são destrutivos para os outros, eles causam mal, digamos, eles são egoístas, sei lá o quê, por uma razão. Porque alguma coisa do passado deles, ou eles querem provar alguma coisa, ou eles querem, sei lá, são inseguros, ou eles são amargos porque tem um passado. Então, faça o seu vilão aí, o seu anti-herói, o seu antagonista, sei lá, fazer as coisas por uma razão. Aí o leitor aceita. O leitor até fica com um pouco de peninha dele, ou fica com pelo menos um certo nível de compreensão. Então você pode emplacar um monte de barbaridade se o seu vilão for humano, né? O JR Games está perguntando se tem alguma indicação específica para quadrinhos, Laura. Eu sei que de quadrinhos, uma coisa importante é assim, no final de cada página você já tem que ter um ponto de tensão que faça com que a pessoa vá para a próxima página. O gancho visual. Tem que ter um gancho. Para fazer continuar a história. Olha, os quadrinhos, eles são narrativas ficcionais, então eles funcionam com a mesma lógica, né? Você precisa ter os personagens, você precisa ter as surpresas, só que você tem a vantagem de você poder, por exemplo, fazer surpresas visuais, né? A sua ação não precisa ser descrita com palavras, ela pode ser mostrada com desenhos, né? Então, os quadrinhos são uma linguagem um pouco diferente, ainda que os elementos sejam o mesmo, né? De filme, de histórias, de entretenimento e tal. Agora, o que você precisa se preocupar? É isso, de não ser clichê. Então, o quadrinho tem muito clichê também. Se você quer se diferenciar no quadrinho, fuja do clichê loucamente. Então, o que eu vejo é muita gente fazer o que seria versões genéricas de quadrinhos famosos que já existem. Que é um mau caminho sempre. Versão genérica eu não recomendo para nada, nenhuma, nem ninguém, né? Então, desde o começo, você pode fazer um genérico só para você brincar, para você mesmo, aí você nem tenta publicar, mas quando você quiser publicar algo, você tem que ter alguma coisa de diferente, alguma coisa sua, alguma coisa que dê uma característica, ainda que seja uma ousadia. Então, preocupe-se com isso. Se você vai ficar dentro dos esquemas, que nem estava me perguntando aqui, se eu estou num gênero que nem o Hot, que é muito limitado. Você pode estar num gênero de quadrinhos heróicos, então também é limitado. Só pode ir de X jeito, ou dorama, ou sei lá o que, não sei o que você está fazendo, né? Tem expectativas de gênero. Tá, mas preocupe-se em ser diferente, em ter surpresas, em dar uma característica sua. Porque o que as pessoas... A gente está tendo digamos, um dilúvio de obras em todas as áreas. A gente está tendo um dilúvio de livros, de histórias em quadrinhos, de músicas, de filmes, de curtas, de tudo. A gente tem um dilúvio. Então,
sempre você tem que ter uma característica autoral. Quanto mais forte, melhor, para as pessoas lembrarem de você. Então, essa live a gente estava se preocupando em uma das características autorais é você incluir surpresas, mas né, no quadrinho, mais ainda, você ter uma característica visual e de história que seja muito sua, para que as pessoas reconheçam que você é, você não ser parecido, parecidíssimo com outra coisa qualquer. Né, Sidney? Você gosta de quadrinho? Eu gosto. E tem uma pergunta que complementa essa também, que é em relação à página. O Vini Robin está perguntando. Mais ou menos em que página a primeira virada deve acontecer para prender a galera? A primeira virada, né? Se você está seguindo a estrutura dos 3 atos, é lá nos 20%. De preferência antes, mas lá nos 20% tem que acontecer alguma coisa que dá o pontapé na história para ela já acelerar. Só que, assim, o quanto antes. Primeira virada é o quanto antes. Tem gente que faz já na primeira página. É você quem sabe, mas não, certamente não passar de 20%. Pablo Dias comentando aqui. Para mim, a surpresa funciona quando acaba ferrando o protagonista com força. É que tem algumas... Você gosta disso, né? Mas tem algumas histórias, alguns tipos de história que é tradicional o protagonista se ferrar, né? Por exemplo, algumas histórias de detetive. Uma que eu gosto do detetive escandinavo, ele só se ferra. Ele já foi chutado da força policial, foi posto para fora. Tudo acontece com ele. Então faz parte, né, do gênero, por exemplo, histórias policiais, histórias de detetive modernas, que o detetive, nossa, ele não seja muito respeitado e acontece um monte de coisa com ele. Então faz parte. Então, para surpreender aí, no caso, você tem que fazer coisas acontecerem além de ele apenas se ferrar. Realmente precisa pensar, né, em algo que seja para além do gênero. Aí o Samuel Silveira, é por isso que eu prefiro usar o gênero de fantasia. Não tem limites para atuar desde que faça sentido no verso. Exatamente. A fantasia eu acho também muito interessante, porque é sem limites. É um mundo que você criar, que você presume como ponto de partida, e ali dentro daquele mundo você pode colocar o que você quiser, né? Contanto que tenha lógica interna. Então você tem razão, é um dos gêneros que mais permite criar. Eu gosto muito. Eu fico feliz que alguns autores que eu sempre gostei agora viraram ícones. Olha, gente, eu sou precursora de gostar de algumas pessoas, né? Eu estava vendo, por exemplo, a Ursula Le Guin, que eu sempre gostei muito, li ela desde a adolescência. Ela agora virou ícone, as pessoas ficam citando ela, botando entrevista antiga, falando não sei o quê, parará. Assim, olha só, passei anos dizendo que gostava dela, ninguém nem sabia quem era, e agora ela virou ícone. Você tem toda a razão. E uma das coisas que ela diz é isso, que a fantasia é a ficção das possibilidades. Então você pode imaginar possibilidades muitas, e aí você bota numa história e ela é fantasia. Perfeito. Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.